Bem, João, essa semana nós estamos, então, fechando o nosso último conteúdo do programa desse semestre, tá? Que é os phrasal verbs, que nós já iniciamos na semana passada, certo? Então, da mesma maneira que foi feito na semana passada, eu estou colocando aí para vocês um outro diálogo. Na semana passada eu coloquei um e agora eu estou colocando outro, onde vocês podem observar o uso dos phrasal verbs dentro de um contexto, tá? Então, por exemplo, aqui tu tens be up to, que quer dizer o que é que há de novo, né? O que é que você anda fazendo? E aqui é go back, quer dizer, voltar, né? Que em vez de usar return, ele usou go back. O break up, tá? Significa terminar um relacionamento, né? Se nós fôssemos pensar no verbo break no sentido literal, seria quebrar tudo, né? Break é quebrar. Mas o termo break up, que aqui está no particípio, ele significa terminar um relacionamento. Então, lembrando, como nós já vimos anteriormente, que esses phrasal verbs, que também são chamados de two-part verbs ou three-part verbs, quer dizer, são verbos de duas ou três partes, na verdade, eles têm um significado diferente daquele literal das parcelas, né, dos elementos que compõem o termo. Então, break é quebrar, mas break up significa terminar um relacionamento, certo? Então, é um significado específico, que não tem a ver com o significado literal dos verbos, né, dos elementos que compõem o termo. E bem aqui embaixo que tem shave off, tá? Quer dizer, shave off significa raspar, certo? E não apenas se barbear, né? Então, shave off significa raspar. E essa palavra que tem logo aqui, goatee, é a barbicha, né? Então, ele tinha uma barbicha e agora vocês podem ver lá na figura, né? Que ele não tem mais nada. Então, ele raspou, certo? Ele não apenas barbeou, ele raspou. Algumas pessoas usam esse termo aí, esse verbo de duas partes, esse shave off, no sentido de depilar completamente, tá? Aquele sentido de realmente deixar liso, como se diz, né? É tirar realmente tudo. Então, assim, nós vimos na semana passada que esses phrasal verbs, ou os verbos de duas partes ou três partes, eles são formados por um verbo e uma preposição, ou por um verbo e um advérbio e uma preposição. Então, eles têm duas partes ou têm três partes. E esses termos, eles são também conhecidos como idioms, quer dizer, são expressões idiomáticas. E, na verdade, elas têm um significado específico. O significado dessas combinações não é o significado literal dos dois ou dos três elementos que formam o termo, certo, João? Então, qual é a ideia aqui? A ideia era, na semana passada, mostrar um contexto, esta semana, mostrar um outro contexto, tá? Onde vocês pudessem visualizar a aplicação desses phrasal verbs. E como nós temos feito nos outros conteúdos do nosso programa, esta semana é aquela em que vocês vão fazer uma sugestão da tarefa do método comunicativo, certo? Vão escolher uma skill e vão apresentar uma sugestão de pré, on e post, certo? Para aquela skill, sempre pensando naquela última fase em que os alunos vão, então, produzir, né? Vão
utilizar a linguagem de maneira livre, certo? Então, na primeira semana, nós estudamos a definição desses elementos, vimos o que é que eles significavam, vimos exemplos, né? Mostramos que eles podem ser separáveis ou inseparáveis, quer dizer, você pode colocar um objeto entre os dois termos, né? Ou não, às vezes pode, às vezes não pode. Na semana passada, nós vimos esses elementos aplicados em um contexto, em um diálogo. Agora, nós estamos vendo um segundo diálogo com a aplicação desses elementos. E aí, para finalizar o nosso conteúdo, esta semana a tarefa de vocês solicita aquela sugestão de tarefa do método comunicativo, onde vocês vão ter a pré, a on e a post de uma skill, né? E aí vão conduzindo a tarefa até chegar na post em que vocês vão aplicar aquela ideia da interação, do desenvolvimento da fluência e das multi-skills. Então, essa é a ideia e é um fechamento para o nosso conteúdo. Alguma dúvida, João? Alguma pergunta? Oi? É só uma atividade, né? Porque quando eu li a questão, eu fiquei me perguntando se esse método comunicativo é um daqueles métodos que a gente está dando na aula da professora Silene. Não. É uma atividade do mesmo jeito que a gente vem fazendo com todos os conteúdos, lembra? Vocês apresentam uma atividade baseada numa skill, onde vocês vão apresentar a pré-fase, a fase on e a fase post para aquela atividade. Do mesmo jeito que a gente já fez para os outros conteúdos, lembra? Tá bom, então. Então é isso. Só que aqui o conteúdo é os phrasal verbs, certo? Eu tenho que fazer uma baseada no phrasal verbs, né? Isso. Ou é listening, ou é reading, ou é speaking, ou é writing. Aí você vai levando até chegar naquela fase post, aonde se desenvolve a fluência, né? Faz aquela coisa da interação e das multi-skills. Então, se você começou com listening, quando chegar lá, você vai usar outras skills. Se você começou com reading, mesma coisa, chega lá, usa as outras e assim sucessivamente, tá? Ok. Se vocês quiserem usar o diálogo, tá? Tem um na semana passada no vídeo que vocês podem ver e tem esse de agora, certo? Não há problema, vocês podem usar o diálogo, né? E aí ver se é speaking, já que vocês não têm o áudio, né? Então, ver se quer fazer speaking, se quer fazer reading, não sei. Você pode usar o diálogo que eu coloquei como exemplo, ou da semana passada ou esse agora. É uma outra alternativa, certo? Certo, professor. Nenhuma pergunta, então, mais? Não, minha dúvida era só